Olá, você que está na sala de aula. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Na prática, a teoria é outra. Nesse podcast, a gente ajuda vocês a lidarem com problemas, questões e dilemas da sala de aula por meio da investigação das pesquisas educacionais. O que a teoria pode nos emprestar de conhecimentos para que a gente lide com esses problemas da melhor maneira possível e assegure que as crianças, jovens e adultos de fato aprendam e seus direitos sejam assegurados. Eu sou Bárbara Borne, diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente planeja atividades de ensino e vivências de aprendizagem que asseguram o alcance dos objetivos previstos. Vem comigo! Boa tarde. Eu gostaria de saber como o professor consegue fazer uma avaliação criteriosa, levando em conta os diferentes níveis de aprendizagem que nós temos na sala de aula e também como inserir alunos com dificuldades, alunos que estão atrasados no contexto desse novo currículo, no contexto da nova aprendizagem, e como ser um professor diferenciado e conseguir chamar a atenção do meu aluno para a minha aula. Boa tarde. A minha dúvida é a respeito da aprendizagem. Em uma mesma sala de aula, mesmo sendo em uma mesma série, a gente tem alunos que têm níveis de aprendizagens diferentes. Uns aprendem com mais facilidade, outros têm um pouco mais de dificuldade de aprendizagem. Então, a minha dúvida é como garantir a aprendizagem para todos esses alunos. Esses dilemas que os professores apresentaram em suas perguntas são muito comuns para a imensa maioria dos profissionais que atuam na educação básica. Como que eu faço para garantir que todo mundo, de fato, alcance aquilo que foi previsto enquanto direito de aprendizagem? Que tipo de atividade eu posso trazer para dentro da sala de aula que vai engajar os meus estudantes e, ao mesmo tempo, desenvolver o currículo e garantir que os conhecimentos previstos sejam construídos? Esse dilema é importante, por quê? Porque isso determina as nossas escolhas pedagógicas. É bastante comum que a gente se preocupe, antes de qualquer coisa, com o engajamento dos nossos estudantes no currículo. Quando a gente fala de engajamento, isso pode parecer uma coisa como, o aluno está feliz, o aluno está curtindo, eles estão ali conversando e dialogando dentro da sala de aula. Mas quando a gente parte de uma perspectiva de aprendizagem com compreensão e em profundidade, como aquela que nós discutimos no segundo episódio dessa temporada, engajamento quer dizer mais do que simplesmente o aluno estar feliz e participando da aula. Engajamento quer dizer que este aluno ou esta aluna está de fato engajado com o conteúdo. Quer dizer que as suas conexões neurais, aquilo que está acontecendo dentro da cabecinha desta criança, desse adolescente ou deste adulto, de fato está voltado a entender aquele problema que foi colocado por eles. O dilema do professor é o seguinte: que tipo de atividade, que tipo de vivência ou que tipo de experiência eu proponho dentro da sala de aula que vai garantir ao mesmo tempo que o conteúdo seja aprendido, que as habilidades previstas se desenvolvam e que os meus estudantes se engajem, que eles não se percam no meio do caminho, que eles não queiram abrir o celular para verificar suas redes sociais. O primeiro ponto, quando se trata de desenhar as experiências de aprendizagem e as ações de ensino, é a gente parar para pensar quais são os objetivos de aprendizagem que foram previstos no meu planejamento. Lembra da lógica do planejamento reverso? Eu começo pelo fim, eu estabeleço quais são os meus objetivos de aprendizagem, quais são as grandes ideias e as compreensões que eu espero que se desenvolvam ao longo deste percurso. Quando o professor vai selecionar as ações que serão feitas dentro da sala de aula, ele sempre precisa se remeter a esses objetivos. Não basta eu trazer uma atividade que é bacana, uma atividade que o meu colega na porta ao lado utilizou e que os seus alunos ficaram bastante contentes. A gente precisa entender em que medida aquela atividade de fato vai favorecer a construção do conhecimento que estava prevista. É muito comum dentro de um espaço escolar que a gente, por exemplo, observe atividades que são consideradas, aspas, mão na massa e tente reproduzi-las como uma maneira dos nossos alunos se sentirem mais interessados pela disciplina. Acontece que essa atividade de mão na massa nem sempre está relacionada
com o conteúdo ou não favorece a construção dos processos cognitivos que estão previstos. Além disso, a gente tem um outro problema na educação, que é o uso das atividades que estão na moda. Agora é importante utilizar o celular, sala de aula invertida é a onda do vez, a gente precisa colocar os alunos para utilizarem o Google Classroom. Não tem certo e não tem errado quando se trata de planejamento, de ações de ensino e de aprendizagem. A gente tem que considerar duas premissas básicas. Primeiro, essa atividade, de fato, permite que o aluno se engaje de maneira ativa no conhecimento? Se a gente está falando de um momento de construção de um conhecimento mais factual, por exemplo, tudo bem o professor ter um momento em que ele está explicando o conteúdo ou que ele está pedindo que esses alunos leiam um livro e sistematizem os conhecimentos daquele livro. Isso é o engajamento ativo com o conhecimento. Agora, um aluno nunca vai desenvolver uma capacidade de aplicação do conhecimento, uma capacidade de criação, uma capacidade de avaliação crítica se ele ficar ouvindo o professor o tempo todo falando. Ele nunca vai saber resolver problemas se ele não colocar a mão na massa e solucionar problemas por si mesmo. Então, o professor precisa sempre se guiar por esses dois elementos. Eu tenho um conteúdo que me orienta, mas eu tenho também processos cognitivos que querem ser desenvolvidos. E aí entra uma nova camada no planejamento do professor, que é: toda atividade é válida para todos os grupos de alunos? Às vezes, algumas atividades são mais adequadas a depender da faixa etária. Por exemplo, a organização de um seminário. Essa é uma atividade muito bacana para que os alunos sistematizem conhecimento e apresentem para os seus pares essa sistematização. Mas é uma atividade que, por exemplo, tem mais chance de funcionar numa turma de ensino médio do que numa turma de alfabetização. A gente tem que sempre levar em consideração o quanto que aquela proposta didática está adequada para o meu grupo de alunos. E aí a gente entra na seleção dessas atividades numa outra camada que apareceu na pergunta desses professores, que é: como que eu asseguro que todos os meus alunos participem da aula e aprendam, independente dos seus níveis prévios de conhecimento e independente da eventual presença de um transtorno global de aprendizagem ou de algum tipo de deficiência? A gente tem que pensar no desenho de tarefas e atividades que possibilitem aos alunos a entrada na atividade. A gente chama isso, a Jo Boaler, que é uma pesquisadora da Universidade de Stanford, chama isso de uma atividade que tem um piso baixo e um teto alto. O que significa? Uma atividade, uma situação problema, uma pesquisa, um projeto que possibilita que, independente do nível dos meus alunos, todos comecem a fazê-lo. E eu coloco um teto alto nessa atividade, que significa que ela pode ter múltiplos desfechos, de tal modo que os meus estudantes que estão mais avançados não se restringam porque a atividade é muito simples. Uma outra estratégia que é muito interessante que a gente utilize é a possibilidade de trabalhar em grupos. Quando a gente trabalha com agrupamentos de estudantes, a gente trabalha não só com a aquisição do conteúdo factual, mas com o desenvolvimento de habilidades, de estratégias e de algumas competências que dizem respeito às trocas que esses alunos fazem. Alunos com níveis diferentes podem se ajudar trazendo para esse trabalho o que eles têm de melhor, trazendo as suas contribuições, as suas dúvidas e se ajudando entre si, garantindo aquela aprendizagem que é ativa, que é em profundidade e que é com compreensão. Eu queria ressaltar ainda uma coisa que eu disse lá no segundo episódio desse podcast. Para que a gente trabalhe um currículo nessa perspectiva de aprendizagem ativa, em que os alunos de fato estão se engajando por si com o conhecimento, a gente não consegue fazer uma cobertura de currículo tradicional. Eu não vou cobrir todos os conhecimentos históricos, todos os conhecimentos matemáticos. Eu preciso selecionar aquilo que é estratégico, as grandes ideias, as compreensões estratégicas disciplinares e focar no desenvolvimento das mesmas por meio de situações problemas que são ricas e que requerem a mobilização de conhecimentos diversos. Se você quiser saber mais sobre esses temas e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal ou no nosso site, que a gente vai enviar mais materiais, incluindo um modelo de planejamento que vai te ajudar a pensar um pouquinho em estratégias. Vinculado a esse episódio, ainda tem um material bacana que é uma caixa de ferramentas, alguns tipos de atividades mais globais que vocês podem desenvolver a depender de que tipo de categoria de processo cognitivo está sendo desenvolvido na sua aula. Foi um prazer estar com vocês nesses 5 episódios do nosso podcast e eu te espero para a próxima temporada. Até mais!